Se você tem um financiamento imobiliário ou pensa em fazer um financiamento imobiliário baseado numa taxa mais a TR, a taxa referencial, pensa de novo, porque você pode estar correndo um grande risco e nesse vídeo aqui a gente vai entender o porquê. Se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Em primeiro lugar, vou dizer que eu não gosto de vir aqui assustar vocês ou trazer catastrofismo, trazer essas coisas que a gente vê tanto por aí no YouTube, sempre as coisas são fantásticas e absurdas e sempre chamam a atenção. Eu não gosto de fazer isso. Mas tem algo acontecendo que realmente pode prejudicar você que tem um financiamento baseado na TR, ou você que está pensando em fazer um financiamento lastreado na TR. O que é a TR? Vamos direto para o assunto. Aliás, eu gosto de ir direto para o assunto sempre, não gosto de enrolação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aí, mas sem enrolação, vamos lá. A TR, também conhecida como taxa referencial, é um índice de atualização monetária. Simples assim, ele foi criado já lá na década de 90, ele é usado mais antigamente, hoje ele tem um uso um pouco mais restrito, mas ele ainda aparece por aí. A TR, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses ela foi de 2,11%. Teve um bom período aí, uns anos atrás, que ela foi zero, nem do zero ela saía. Agora ela resolveu aparecer, tá lá 2 e pouco por cento nos últimos 12 meses, é como se fosse 2 e poucos por cento ao ano. Ela é usada muitas vezes para fazer financiamento. Você pega lá um financiamento imobiliário, financiamento de uma casa, principalmente pelo Minha Casa Minha Vida, esses programas que o governo ajuda um pouco, você vai ter lá que a taxa de juros é um X% mais a TR. Tipo 10% mais TR, 8% mais TR. Que é uma taxa de atualização monetária. Ela pega o seu saldo e vai atualizando. Mas além disso, ela também é usada em aplicações financeiras, como a poupança. Poupança ela rende lá 8,5% mais a TR. Ou, dependendo de onde está a Selic, ela pode render 70% da Selic mais a TR. Então, ela é uma taxa usada também em aplicações financeiras. Título de capitalização, às vezes, usa TR, né? E o FGTS usa TR também. O FGTS, ele rende 3% mais a TR. E é justamente aí que está a nossa história. É justamente aí que está o perigo. É por causa disso, por causa do FGTS, que você está correndo um grande risco se você tem financiamento baseado na TR. E a história é o seguinte, um partido político chamado Solidariedade, que eu não conheço, também não quero conhecer, política não me interessa, mas ele entrou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, lá no Supremo Tribunal Federal, alegando que é injusto, basicamente assim, que é injusto o FGTS render tão pouco. Porque é uma sacanagem o trabalhador ficar lá depositando. Aliás, é o empregador que deposita, mas a gente sabe, que no fim sai do bolso do trabalhador, fica depositando lá todo mês e aquele negócio rende menos que a poupança. Isso é uma sacanagem. Então essa foi a ideia desse partido que entrou com essa ação lá no STF. E a ideia é mudar esse parâmetro de rentabilidade para que ele tenha um outro índice. Talvez o IPCA, talvez o INPC, talvez a poupança, enfim, a Selic, ninguém sabe ainda. O que a gente sabe é que a ideia é que trocar a TR, que é um índice que geralmente é muito pequenininho, por um outro índice pelo menos melhor, como a inflação, talvez. No presente momento, 2 ministros do STF já votaram a favor dessa mudança. Votaram que realmente o FGTS não pode ser remunerado por uma taxa tão ridícula quanto a TR. Eu não vou aqui dar a minha opinião, eu não sei o que é justo, o que é injusto, enfim, também não interessa. O que interessa pra gente é as regras do jogo. A gente vai jogar conforme as regras do jogo. Mas aí eu falei de financiamento imobiliário e estou falando de uma mudança no FGTS. Aonde é que isso me atinge? E aí que está o grande problema, o grande X dessa questão. Os financiamentos imobiliários, lá naquele contrato que você assinou e provavelmente não leu, está escrito o seguinte: a atualização monetária se dará pelo mesmo coeficiente de atualização aplicável às contas vinculadas do FGTS. No seu contrato não está escrito TR, está escrito ao mesmo índice que atualiza o FGTS. E qual é que é o problema aí? Se mudarem o índice que atualiza o FGTS de TR para qualquer outra coisa, vai mudar o seu financiamento também. Tá? Pelo menos é isso que pode acontecer do jeito que a decisão está sendo caminhada hoje. Claro que isso aí pode não dar em nada, tá? Mas é um risco que você que tem esse passivo, você que está, vamos dizer assim, vendido em financiamento imobiliário, você está correndo. E o resultado disso é que as suas parcelas vão aumentar muito. Provavelmente, com o passar do tempo, elas vão aumentando, porque elas vão usar um índice de correção muito maior do que a TR. A TR até ontem era 0, agora é 2. Se pegar a inflação é 4, é 5.
Se pegar uma taxa, pode ser até uma taxa pior, pode ser a poupança, que é maior ainda, né? Então, a sua parcela vai aumentar. E como é que estão suas finanças pessoais? Tudo bem se sua parcela dobrar? Você vai continuar pagando tranquilo? Ou será que você vai ter algum problema com isso? E é nesse ponto que eu quero chegar. Existem muitas argumentações na internet sobre o que vale a pena, alugar ou financiar. Financiar é legal ou não é legal? Fazer não sei o quê. Gente, a discussão é muito legal e tal, mas o que o pessoal sempre faz? O que os youtubers aqui, meus companheiros, sempre fazem? Pegam uma planilha, fazem continha e mostram que no somatório lá, financiar vale a pena ou não vale a pena, não importa. A conclusão não importa, o que importa é o método. O problema da matemática, principalmente dessa matemática, é que ela só considera o cenário de que tudo vai dar certo. E se não der certo? Quando a gente analisa se a gente quer ou não tomar uma dívida, e aqui não estou dizendo para não tomar nunca, só estou dizendo que o jeito certo de analisar na hora de tomar uma dívida é ver a questão do risco. Não importa se o numerinho tá bonito ali na planilha, e compensa financiar, porque se pelo menos eu financiar eu vou ter alguma coisa. Concordo, é verdade. Mas você sempre tem que considerar o risco. E se você é capaz de suportar aquele risco, e como você pode fazer para minimizar esse risco, que aliás é o que a gente vai começar a ver daqui para frente. O grande problema do pequeno investidor, ou simplesmente da pessoa comum, é que ela não mede risco. E ninguém quebra, ninguém vai à falência, ninguém se dá muito mal na vida porque os investimentos rendem pouco. Ou porque ganha menos do que deveria. As pessoas quebram porque elas correm mais risco do que elas podiam. E até surge uma figura bizarra, que é do cara investidor com dívida. Tem vários desses, inclusive aqui no canal tem vários. E o cara tem lá uma dívida, financiou 200, 300, 500, 1 milhão financiado, e ao mesmo tempo o cara tem uma carteira de investimentos. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Essa burrice é tão grande que o cara consegue correr risco nas duas pontas. Ele corre o risco do financiamento, que é o risco de acontecer uma dessas coisas que a gente está vendo aqui hoje, né? Isso aqui que a gente está vendo é só um exemplo, tem outras possibilidades piores ainda. Então, ele corre o risco no financiamento e ele corre o risco no investimento, porque todo investimento tem risco. Não existe investimento sem risco. Até investir na poupança tem risco, até investir no tesouro tem risco. Claro que o risco é baixo. Mas o cara consegue fazer isso com a vida dele. Ele corre o risco na ponta da venda e o risco na ponta da compra. Ele investe com risco e ele mantém uma dívida com alto risco. Quer dizer, esse cara realmente está de parabéns. Tem uma coisa que eu sempre falo, não façam. Se você tem dívida, o melhor investimento que você pode fazer é matar a sua dívida, é amortizar a sua dívida. Não tanto pelas continhas, não porque compensa financeiramente, mas é porque você diminui um risco. Quando eu falo isso, é muito comum as pessoas virem com as continhas. Não, mas o meu financiamento é só 7% e no tesouro eu estou ganhando mais e tal. Tá, tudo bem. Na matemática isso é verdade. Mas você considerou o risco? E se tudo der errado? Então esse é um grande erro de julgamento que as pessoas fazem na hora de decidir entre tomar uma dívida ou de repente fazer um investimento, né? As grandes decisões financeiras da vida, geralmente as pessoas cometem esse erro que é não considerar o risco. Agora, a partir do momento que você decidiu que você quer correr o risco, não, no meu caso vale a pena, porque eu vou morar para sempre aqui nessa cidade mesmo, nunca mais vou querer me mudar, já me casei ou não vou me casar, enfim, tá tudo certo na minha vida, esse risco eu não tenho, vale a pena, eu vou fazer um financiamento porque eu quero ter essa casa aqui. Não tem problema, é uma decisão pessoal e no seu caso realmente pode valer a pena. Mas qual que deve ser a sua prioridade a partir do momento que você fez isso? A sua prioridade deve ser abater, amortizar para acabar com essa dívida antes do prazo. Se a dívida tem 30 anos, eu garanto que você consegue pagar ela em 5. Você já deve ter percebido que quando você adianta parcelas do final, elas ficam bem mais baratinhas. Sua parcela é 1.000. Se você pagar 1.000 da parcela e mais 1.000 lá do final, você vai conseguir matar umas 5 parcelas. Por causa de uma coisa muito interessante. Quando você paga uma parcela, vamos supor uma parcela de R$1.000, tá? Você vai amortizar, sei lá, 100, R$200 e o resto é juro. Vocês provavelmente já viram isso lá no demonstrativo da parcela. Você paga 1.000, o seu saldo devedor diminui 200. Agora, quando você vai na opção amortizar, que é além da parcela, todo o dinheiro que você colocar ali vai diminuir do saldo devedor. Então, quando você amortiza R$1.000, o seu saldo devedor diminui de R$1.000 mesmo. Todo o dinheiro vai ser usado para amortizar. Não tem custo aí, pelo menos não deveria ter. E isso é muito fácil de fazer. Em vários bancos você consegue fazer isso pelo aplicativo. Em alguns bancos você tem que falar com o gerente, tudo bem, mas a maioria é pelo aplicativo, né? Na Caixa, no Banco do Brasil. Você vai lá, você entra no aplicativo,
Tem a opção amortizar, se amortiza. Ah, mas a parcela é 1.000, eu só consigo amortizar 200. Não tem problema, 200 é uma parcela menos lá no futuro. Você fica um pouquinho menos escravo, você está correndo um pouquinho menos de risco. E essa é a grande lição aqui do vídeo. Eu não sei se esse negócio do FGTS vai passar ou não vai. Eu não sei se isso vai ferrar com a vida de todo mundo ou se vai ser só mais um susto. De qualquer forma, a gente tem que aprender essa lição porque isso no futuro pode acontecer. A gente tem outros riscos que podem atingir um financiamento imobiliário, como por exemplo, uma hiperinflação, uma condição adversa da economia, e no final vai sobrar nas costas do contribuinte, vai sobrar nas suas costas, não nas costas do banco. O banco não vai sair perdendo porque o banco nunca sai perdendo nesse país. Então a única coisa que a gente pode fazer é ter menos dívida possível, sem falar em dívida cara, né? Financiar carro, financiar consumo, enfim, isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido, nem vou falar aqui, porque o público que assiste esse canal não faz isso, né, pelo amor de Deus. Mas às vezes um financiamento imobiliário, você tá ali correndo um risco que você nem sabe. E você tá lá investindo na bolsa, de um lado, e do outro lado, um risco desse tamanho. Então você tá correndo risco nos seus investimentos, risco nas suas dívidas, quer dizer, você é uma bomba relógio, alguma coisa vai dar errado ali, e isso geralmente é muito grave. E é nessa linha que eu quero concluir o vídeo. Nós temos que avaliar risco. Não tem como a gente saber qual vai ser o resultado dessa votação no STF, nem se ela vai atingir você. Talvez aconteça algum milagre e ela não atinja. Eu acho muito difícil, porque o recurso sai do FGTS, então ele tem que remunerar mais ou menos como remunera o FGTS, né? Senão vai acabar o Minha Casa Minha Vida, vai acabar os programas, esse tipo de programa do governo. Mas independente do desfecho dessa história, a nossa postura tem que ser sempre considerar os riscos. Nunca acredite em planilha, porque planilha sempre considera que tudo vai dar certo. Mas as coisas não dão certo na vida real. Na vida real as coisas dão errado. Na vida real você perde o emprego. Na vida real o STF toma uma decisão e te ferra. Na vida real acontece um monte de coisa. O prédio não sai, né? Você comprou na planta, pior ainda, né? O prédio nem sai daí. Então, cuidado, muito cuidado com dívida, com financiamento de longo prazo especialmente. E sempre que possível, faça o melhor investimento que você pode fazer. O investimento com a relação risco-retorno melhor de todas, que é simplesmente diminuir, amortizar as suas dívidas. Eu te garanto que você vai terminar muito mais rico se você tiver menos dívida do que se você se meter a investidor enquanto você deve para o banco. E o que eu quero saber de você é quando que vale a pena fazer um financiamento e quando que não vale a pena. Nunca vale a pena? Na minha cabeça, quase nunca. Eu acho muito difícil um negócio desse dar certo. Mas, sei lá, talvez tenha algum caso aí que você acha que seja viável. Enfim, deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você tem alguma opinião sobre essa questão do FGTS, sobre os riscos que a gente está correndo, deixa aqui também para a gente comentar. Eu volto semana que vem. Até lá!